Leitura Bíblica de 6 de março. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Números capítulo 6, versículo 1 a capítulo 7, versículo 89. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se preparar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá, um para expiação do pecado e o outro para holocausto, e fará expiação por ele do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha, com azeite amassados, e coscorões ázimos untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. E o sacerdote estará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado. E o seu holocausto também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos. E o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua libação. Então o nazireu à porta da tenda da congregação rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um pão ázimo do cesto, e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os oferecerá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento, e com a espádua da oferta alçada, e depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem, segundo o seu voto. Que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, eu os abençoarei. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar, e todos os seus pertences, e o ungiu e o santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois por 2 príncipes de um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Recebe-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Tamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros.
E ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. E como sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur.
No dia 9, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho e um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan a Ezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º ofereceu o príncipe dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro, cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos vasos foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, cada colher de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi de 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins, assim como ele falava.